Olha aí, meu amigo, já tem gente da mídia esquerdista, da área econômica esquerdista, se é que isso existe na prática, na realidade, não é? Que sugere, olha só, notícia do site Brasil 247, ou melhor, uma coluna de opinião do senhor Paulo Nogueira Batista Júnior, eu já vou falar quem que ele é, sugerindo aqui que o governo brasileiro deveria contrair empréstimos da China, pois é, da China, para aliviar o lado fiscal aqui no Brasil. Pois é, esse negócio de dívida soberana, a chamada dívida interna, é um problema, porque você tem que ficar se sujeitando aos preços do mercado, a taxa de juros extorsiva que o mercado exige do governo. Ter uma alternativa melhor, uma solução muito mais tranquila, que é pedir dinheiro emprestado de outros países, como a China e também países do Oriente Médio. É mole? O pessoal quer vender o Brasil para a China. Basicamente é isso que a esquerda quer fazer. Realmente o nível de desespero deles está imenso. Vamos conversar sobre isso aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza. Então, quem que é o senhor Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Tá aqui a capivara dele. O cara é um economista da PUC do Rio de Janeiro, né? E que fez parte aqui do FMI, lá por indicação de ninguém menos que Guido Mantega, né? E foi presidente aqui, aliás, vice-presidente do Banco dos BRICS, por indicação da Dilma Rousseff, meu amigo. Pois é. Dilma Rousseff, que hoje é presidente desse banco. Então, um cara muito amigo do pessoal do PT, da Dilma, do Guido Mantega, os arquitetos da destruição econômica do Brasil durante os anos 2010. Então, certamente ele faz parte dessa turma e parece que está interessadíssimo em repetir a dose agora no governo Lula. Então, ele está colocando a culpa aqui dos problemas econômicos que nós vivemos agora, principalmente na transição de 2024 para 2025, aqui numa instabilidade financeira e cambial. Ele não está colocando a culpa na péssima gestão econômica que o governo Lula está fazendo. Não, aqui o motivo que ele aponta é a dependência do governo de credores privados internos e externos que, segundo ele, oferecem crédito em condições onerosas de juros e prazos. Ou seja, o pessoal está cobrando muitos juros do governo brasileiro. Foi aí mais de 900 bilhões de reais pagos a título de serviço de dívida no ano passado, o que obviamente faz com que essa dívida cresça ainda mais e toda a situação que nós conhecemos muito bem, né? Então, o que ele falou a esse respeito? Qual a alternativa que ele dá nesse sentido, né? Encontrar no exterior novas fontes mais atraentes de financiamento, como por exemplo na China, né? Talvez aqui em países do Oriente Médio, exportadores de petróleo, que são países com reservas oficiais supostamente excedentes que são maiores do que as necessidades precaucionais, ou seja, os caras têm dinheiro guardado, têm reservas internacionais sobrando mais do que eles precisam, poderiam emprestar para o Brasil pagar as suas contas a partir daí, né? E supostamente, de acordo com a análise desse cara, né? Ó, a moto estragando meu vídeo de novo, né? Isso aqui poderia libertar o Estado brasileiro das condições extorsivas do crédito, né? De fontes domésticas de curto prazo e instáveis, porque o Brasil poderia pegar dinheiro emprestado lá fora com prazos mais longos e a juros mais baixos. E aí, é claro, né, que a gente tem que parar para pensar o seguinte. Primeiro de tudo, ele está falando aqui claramente em algum momento, né, nesse texto aqui, que a dívida externa vai ser substituída nesse cenário por uma dívida, aliás, a dívida interna vai ser substituída nesse cenário por uma dívida externa. E aí eu te pergunto, não foi exatamente isso que o governo Lula combateu, supostamente lá atrás? O governo se gabou de que o Brasil não tinha mais dívida externa, quitou a dívida externa, isso não existe mais. Na época das campanhas eleitorais lá dos anos 90, eu lembro muito disso, que se falava, né? A dívida externa tá acabando com o Brasil e tudo mais. E agora esse cara, esse petista, esse economista petista, vem falar que a solução é a dívida externa que o PT tanto combateu assim na época do Lula. Pois é, esse pessoal tá de sacanagem. Obviamente que lá atrás, né, o Brasil tinha dívida externa, muito dela contraída na época do Fernando Henrique Cardoso,
por questões ali da transição do plano real e etc. Era mais ou menos necessário naquele momento, mas era uma dívida contraída junto ao FMI, tipo o que está acontecendo hoje na Argentina. E o FMI tem a característica de ter bons prazos, ter uma taxa de juros bem interessante, só que ele tem uma série de exigências. Não vai sair emprestando dinheiro e faça o que você quiser aí no país. Ele tem exigências fiscais, medidas de austeridade que têm que ser tomadas para que o fundo continue emprestando dinheiro. Ele promete um valor, mas vai liberando aos poucos na medida em que as exigências vão sendo cumpridas. E aí você sabe, governo de esquerda não quer medida de austeridade, não quer ter que se sujeitar a essas exigências. Então o que o Lula fez? Contraiu dívida interna, né, emitiu papel de dívida para juntar uma grana, pagar o FMI e acabar com a dívida externa para ficar livre e gastar como quisesse às custas de dívida interna, de dívida soberana. E é claro que se esse camarada esquerdista aqui sugere que voltemos a esse patamar da dívida externa, e em momento algum aqui ele vai falar de FMI. É claro que não. A sugestão dele é China. E aí eu te pergunto, em que condições que a China vai emprestar dinheiro para o Brasil? Porque ela não vai ser filantropa. Não vai ficar dando dinheiro para o Brasil como o Brasil dá dinheiro para a Venezuela, por exemplo, né? Condições de pai para filho. A China não é de fazer essas coisas. O Brasil do Lula, sim, fica dando dinheiro para Cuba, dinheiro para a Venezuela, e se pagar bem, se não pagar, amém. Não, a China com certeza iria impor as suas condições draconianas que nós conhecemos de casos semelhantes a esses aqui. Por exemplo, acesso à infraestrutura, eventualmente dar algum porto para a China, dar alguma estrada, dar algum pedaço de terra, uma cidade, enfim. A China não estava querendo ali, supostamente, comprar um pedaço ali, uma cidade no Nordeste brasileiro. Alguma condição draconiana vai ser imposta nesse sentido. Agora, olha o desespero desse camarada, que representa o desespero da esquerda brasileira, em primeiro lugar, né, pedindo para o Brasil ter dívida externa de novo. Não foi isso que a esquerda combateu lá atrás, ficou batendo no peito falando que tinha resolvido? E segundo, tudo isso para o governo Lula não fazer um controle fiscal que é mais do que necessário. É fundamental, é inadiável. No momento em que o governo Lula fizer um controle fiscal correto, estruturado, uma coisa para valer, não essa enganação que ele tem feito, a taxa de juros vai cair, a curva de juros futuro vai cair e o Brasil vai conseguir gerir a sua dívida, que não vai crescer naquele ritmo, pode até parar de crescer, de uma forma muito mais sustentável, com uma taxa de juros menor que vai pressionar menos essa dívida no longo prazo e vai levar o Brasil para uma estabilidade. Mais ou menos o que aconteceu no governo Bolsonaro, via ajuste fiscal, mas o Lula não quer fazer isso e os economistas amigos do Lula não querem embarcar nessa história também. Eles preferem esse tipo de sugestão completamente heterodoxa. Entregar o Brasil de mãos dadas, de mão beijada para a China, em troca de grana para supostamente resolver os problemas internos. Não vai resolver nada, vai comprometer o Brasil ainda mais com a China no momento em que nós estamos vendo todas as tensões mundiais que estão acontecendo. Olha a que ponto esse pessoal chega para tentar aliviar a barra do Lula. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.